Quantos de nós adoraríamos ser relevantes em inúmeras práticas, estudos e empreitadas que fazemos na nossa vida? Sabemos como é difícil ter uma certa proeficiência em algo, o que dirá ser um expoente em várias. Mesmo em uma única atividade, como no futebol, quantos atletas são bons no ataque e na defesa, na linha e no gol? Agora, imagine alguém que não apenas foi excelente em muitas áreas, mas virou referência nelas. Dentro do Budô, esse alguém existiu. Foi Kenji Tomiki. Ele foi uma das figuras mais importantes nas artes marciais japonesas do pós-guerra. Aluno de Jigoro Kano, fundador do Judô, e de Morihei Ueshiba, fundador do Aikido, atingiu um nível de maestria em ambas as artes e buscou aprimorá-las, agregando a cada uma delas aquilo que ele via de positivo na outra. Além disso, ele era um intelectual, um acadêmico, e que aplicou o racionalismo para buscar compreender melhor as artes marciais e, ao mesmo tempo, usou de processos pedagógicos para melhorar a prática e desenvolver seus alunos. Judoca, aikidoka, professor e pesquisador na Cátedra de Educação Física, foi altamente respeitado em todas essas áreas, e não seria em vão afirmar que conseguiu unir todas elas na sua prática e ensino. Dentro das técnicas do Aikido, ele é famoso e ao mesmo tempo condenado por muitos por ter desenvolvido um estilo que usava da competição como método pedagógico, o que seria uma junção da filosofia de Kano com as técnicas de Ueshiba, chamado de Aikido Kyogi, ou Aikido competitivo, mas que muitos denominam como Tomiki Aikido ou Shodokan Aikido. Porém, suas contribuições para o Aikido e para o Judô vão muito além dessa busca pela união das artes. Ele foi um dos criadores do Goshin Jutsu no Kata do Judô, desenvolveu práticas solo para ambas as artes marciais e foi pioneiro, dentro do Aikido, no uso do Randori, que é uma prática de sparring livre, algo mais próximo de uma luta real. Se tudo isso não bastasse para despertar sua curiosidade sobre Tomiki Sensei, saiba que sua vida tem uma passagem de grande superação, que pode servir de inspiração durante momentos complexos como esse de pandemia que estamos vivendo. Mas antes de nos aprofundarmos na história dele, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua ajuda é muito importante para levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Kenji Tomiki nasceu em 15 de março de 1900, em Takonodachi, província de Akita. A cidade é um destino muito popular para o Hanami, o tradicional costume de observação das flores de cerejeira. Vindo de uma família rica, aos 10 anos de idade inicia o judô no colégio. No ensino médio, destaca-se tanto no trabalho acadêmico quanto nas atividades atléticas. Foi aluno de honra da escola e capitão do time de judô. Esse talento corporal e intelectual serão características muito fortes que irá carregar por toda a sua vida. Aos 19 anos, ele recebe sua faixa preta no judô, mas logo nesse período, quando se preparava para os exames de admissão nas universidades, contrai tuberculose. Para se recuperar, o que na época poderia levar anos, ele vai morar com sua tia, que era casada com o famoso pintor Hirafuku Hayakusui, na vila costeira de Futsu. A região era repleta de poetas, escritores e pintores, como seu tio. Todo esse rico ambiente cultural vai aflorar ainda mais nele o gosto pelas artes e saberes. Foram 3 anos lutando contra a doença para se recuperar e poder retomar seu desejo de estudar numa universidade e voltar a treinar judô. Em 1924, já curado, ele é admitido na prestigiosa Universidade de Waseda, onde vai estudar ciência política e economia. Lá, vai se tornar membro do renomado clube de judô da universidade e, paralelamente, ele também se inscreve na Kodokan, a sede do judô, tornando-se aluno direto do Jigoro Kano, criador da arte. Talentoso, ano a ano, vai sendo promovido, chegando ao 4º Dan em 1928 e com o posto de capitão da equipe de Waseda. Nesse período que estava na universidade, seu amigo, e que na época era o então capitão da equipe de judô, Hidetaro Kubota, desafia o fundador do Aikido, Morihei Ueshiba, e perde. Como era de costume, acaba virando aluno de Ueshiba e recomenda veementemente que Tomiki o conheça. Curioso, em 1926 ele decide ir até Ayabe para ver esse mestre. Mesmo sendo um judoca experiente, ele fica profundamente impressionado com o Ueshiba Sensei e passa suas férias de verão inteira treinando intensamente com ele. Já nesse primeiro contato, percebe a diferença de abordagem entre Kano e Ueshiba. O criador do judô seguiu uma pedagogia moderna, muito mais racional e lógica, com explicações claras e universais. Já o fundador do Aikido seguia a forma mais tradicional, com raríssimas explicações verbais, pouca racionalização, num processo, digamos assim, muito mais intuitivo.
Para a sorte de Tomiki, menos de um ano depois, o Ueshiba Sensei muda-se para Tóquio, e assim ele começa a praticar diariamente o que na época ainda era o Aikijujutsu. Por seu talento, somado à sua extrema dedicação, vira o principal uke do mestre e torna-se um dos seus alunos mais próximos. Nesse período, Tomiki ainda servia como parceiro de treino para o Ueshiba desenvolver novas técnicas contra judocas. Isso inclusive está relatado nos diários de Samu Takeshita, personagem do último vídeo da série, que afirma que o fundador desenvolveu 147 técnicas para lidar contra praticantes de judô, o que também demonstra que já nesse período, o Ueshiba Sensei não ensinava somente o currículo clássico do Daitoryu, mas já estava inserindo suas próprias interpretações e criações. Em 1929, Tomiki participa do mais prestigiado torneio de judô até então, o Tenranjiai, que era feito na presença do imperador Hirohito. Representando a prefeitura de Miyagi na competição, ele chega nas finais entre os 12 melhores, porém é impedido de continuar devido a uma lesão na costela. Logo em seguida, ele recebe o quinto dan de judô e se aposenta dos torneios. Durante 10 anos, de 1926 a 1936, Tomiki Sensei treina intensa e constantemente com o fundador do Aikido, e testemunha a rápida e crescente fama de Morihei de sua arte. Devido ao seu lado intelectual, ajuda em 1933 como editor e revisor no primeiro livro de Ueshiba, o Budorenshu, que continha desenhos da artista e praticante de Aikido Takako Kunigoshi, com algumas explicações técnicas e poemas do Sensei. Um ano depois, Tomiki começa também a dar aulas de Aikido dentro da Kobukan, o dojo de Morihei. Em 1936, ele vai se mudar para a Manchúria, que então era um território invadido pelo Japão Imperial, para virar professor na Daido Gakuin e, posteriormente, da Universidade de Kenkoku. Antes de partir, despede-se dos seus mestres, e na sua conversa com Kano Sensei, houve um desejo de seu professor. Abre aspas. Eu gostaria de incorporar ao judô o tipo de técnica que você está estudando com o Ueshiba Sensei. A dificuldade, está claro, em desenvolver um método de treino viável para as técnicas que são potencialmente tão destrutivas quanto as ensinadas no antigo Jujutsu. Fecha aspas. A isso, Tomiki responde com firmeza, dizendo, abre aspas, se aplicássemos seus princípios do judô corretamente, não deveria ser impossível desenvolver tal método de treinamento. Fecha aspas. Enquanto estava na Manchúria, Kano Sensei veio a falecer. Possivelmente, essa conversa tem impactado Tomiki, que vai buscar futuramente unir as duas artes com a sua pesquisa. Nessa época, ele continuou muito próximo ao Ueshiba Sensei, que visitava constantemente a região, pois era conselheiro da Federação de Artes Marciais da Manchúria, bem como conselheiro da Universidade de Kenkoku, aonde Tomiki lecionava. Inclusive, uma das demonstrações mais famosas de Ueshiba foi em 1942, na Manchúria, e tendo como que Tomiki Sensei e Hideo Oba, que era aluno de Tomiki e depois viria a ser seu sucessor. Como professor dessa universidade, começa a despertar o seu lado intelectual, publicando seu primeiro livro sobre o Aikibujutsu, além de escrever um polêmico artigo, O Futuro do Judô e do Aikibudo, mostrando sua preocupação no desenvolvimento de ambas as artes, ao mesmo tempo que aplicava cada vez mais sua visão integrativa entre elas. Em 1940, o Ueshiba Sensei adota o sistema de Dan para graduar seus alunos. Com isso, Tomiki recebe o oitavo Dan, sendo o primeiro Aikidoka a atingir esse nível, juntamente com Tsutomu Yukawa, o que mostrava a excelência de sua técnica e confiança que seu mestre depositava nele. No mesmo período, entre 1940 e 1944, mesmo morando na Manchúria, visitava regularmente o Japão todo verão, para dar aulas aos praticantes avançados da Kodokan, a sede do judô, com foco em ensinar o Kakuri Teisei no Aza, as técnicas que antecedem o agarro, ou seja, defesas contra socos, chutes e armas que ele aprendeu no Aikido. Em 1945, no fim da Segunda Guerra, os russos invadem a Manchúria. Os soviéticos não fizeram distinção entre civis e militares e prendem todos os japoneses. Tomiki foi levado para uma gulag, um campo de trabalho forçado na Sibéria. Durante 3 anos, ele fica preso, sendo obrigado a trabalhar no frio intenso e sem esperanças de liberdade. Praticar Aikido ou Judô era impossível. Mesmo assim, numa tentativa de manter sua saúde mental e física, ele desenvolveu o Judo Taiso, uma forma de prática sozinho, que até hoje está presente em alguns dojos e universidades do Japão. Esse tipo de Hitori Geiko, de prática individual, ele também fez para o Aikido, chamando de Tandoku, no qual desenvolveu várias formas de treino solo. Se hoje estamos com dificuldades para manter nossa prática durante a pandemia, imagina se estivéssemos presos na congelante Sibéria.
Para mim, isso mostra a grande resiliência que Tomiki Sensei teve e que, de certa maneira, é uma inspiração para tempos complexos como esse que estamos vivendo. Treinar, independente da circunstância, é algo bonito de se falar. Tomiki Sensei foi além. Ele fez. Em 1948, quando consegue sua liberdade e retorna ao Japão, as artes marciais estavam proibidas pelas forças de ocupação americana. O Ueshiba Sensei tinha se retirado para o interior em Uama e a Kodokan estava fechada. Tomiki, no entanto, vira professor da Cátedra de Educação Física da Universidade de Waseda. E meses depois, a prática do Aikido é liberada e, na sequência, o mesmo ocorre com o Judô. A década de 50 foi extremamente produtiva para Tomiki. Ele volta a dar aulas de Aikido, sendo inclusive um dos principais professores do Hombu Dojo, e volta também a dar aulas de Judô, tanto na Universidade de Waseda como na Kodokan. Em 1952, desenvolve os 12 katas, onde apresenta formas de aplicar técnicas de Aikido, eliminando riscos de lesões que poderiam ser feitas num randori, um sparring com resistência total. Esse método foi a primeira tentativa de sistematização do Aikido. Provavelmente isso influencia muitos discípulos de Ueshiba, pois era uma abordagem lógica para aquilo que até então seria um processo totalmente intuitivo. Inclusive, o próprio Morihei pede para Tomiki demonstrar e explicar esse método para ele. Mesmo não tendo sido implementado na recém-fundada Ikikai, é evidente que essa abordagem mais racional vai começar a ser um norte para toda uma nova geração. Em 1953, ele viaja para os Estados Unidos com um grupo de artistas marciais para ensinar os militares americanos. No início da década de 50, o Comando Aéreo Estratégico Americano, que estava ocupando o território japonês, organiza na Kodokan um treinamento para os seus militares. Tomiki Sensei era um dos principais instrutores desse grupo, ensinando o Aikido, no qual contava com mestres de Judô como Sumiyuki Kotani e mestres de Karatê, como Hidetaka Nishiyama. Segundo o relato de Mel Bruno, um dos fundadores e organizadores desse grupo, o mestre que mais impressionava a todos era Tomiki Sensei, pois ele era capaz de dominar os maiores soldados americanos sem nenhum esforço. Dentro da Kodokan, ele também trabalhava junto com Kotani Sensei para a criação do Goshinjutsu no Kata, que é a parte de defesa pessoal do judô e que contém muito das técnicas e estudos do Aikido. Esse kata veio a ser demonstrado publicamente no Kagami Biraki, na festa de abertura do ano de 1956, justamente por Tomiki Sensei, que foi um dos seus principais formuladores. Além disso, esse kata é o único mantido no judô que não foi criado por Jigoro Kano, o que o torna ainda mais especial. Nesse mesmo ano, ele escreve o livro Judô e Aikido, que foi traduzido para o inglês e depois o francês, tornando-se o primeiro texto em língua inglesa sobre o Aikido. O livro vira um best-seller, especialmente entre os judokas, e foi fundamental para a divulgação do Aikido no Ocidente. Não à toa, a maioria dos pioneiros ocidentais do Aikido eram judokas que conheceram a nossa arte graças ao livro de Tomiki Sensei. 2 anos depois, em 1958, ele consegue a aprovação para oficializar o Clube de Aikido da Universidade de Waseda. Essas estruturas de clube nas universidades japonesas são tradicionais, e ser um órgão oficialmente reconhecido pela instituição é muito importante na cultura local. O único ponto pendente com a oficialização era que deveria haver competições para que o clube de Aikido fosse reconhecido. Para a burocracia universitária da época, a competição era uma forma de avaliar a progressão dos alunos. Essa obrigatoriedade, somada ao seu pendor pela filosofia de Kano Sensei, que usava a competição como processo pedagógico, leva Tomiki a implementá-las no seu Aikido. O Waseda torna-se assim o primeiro clube oficial de Aikido numa universidade e berço do Aikido competitivo. Instantaneamente, isso causa uma grande cisma entre ele e a Ikikai, pois essa via isso como uma afronta aos princípios da não competição enfatizados pelo sensei. Com isso, ele é proibido de lecionar no Hombu Dojo e desfiliado da Ikikai. No entanto, até o final de sua vida, Morihei Ueshiba teve-o em grande estima. Segundo Gozo Shoda, mesmo nos instantes finais da vida do fundador, esse perguntava sobre Tomiki, querendo saber como estava seu querido discípulo. Na década de 60, o Aikido Kyogi tem uma grande expansão. Inúmeras universidades começam a criar clubes oficiais de Aikido competitivo. Além disso, Tomiki cria junto com seu parceiro Hideo Oba uma série de katas para os alunos memorizarem as técnicas, especialmente as que eram perigosas para serem usadas no randori. Em 1967, com o apoio de vários empresários japoneses, inaugura seu primeiro dojo em Osaka, o Shodokan, a Casa do Caminho Iluminado. Devido a esse nome do dojo, muitos denominam seu sistema como Shodokan Aikido. Até hoje,
Os dois grandes centros do Tomiki Aikido são a Universidade de Waseda, em Tóquio, e o Shodokan Dojo, em Osaka. Paralelo a todo o seu trabalho dentro dos tatames, Tomiki foi um importante acadêmico e pesquisador do Budô, lecionando e escrevendo inúmeros livros e artigos sobre as artes marciais. Sua importância nesse meio foi tamanha que, em 1975, assume a vice-presidência da Nippon Budo Gakkai, a associação de pesquisa científica sobre o Budô, que existe até hoje. Em 1978, ele recebe o oitavo Dan de Judô pela Kodokan, e um ano depois, aos 79 anos, veio a falecer. Sua relevância para o Aikido, Judô e educação física é incalculável. Ele, com seu intelecto e perspicácia, soube diagnosticar os prós e contras para onde as artes estavam seguindo. No Judô, além de tentar realizar o sonho de Kano Sensei de introduzir as técnicas de Kakuri Teisei que antecedem o agarramento, ele enfatizou os aspectos de defesa pessoal, que via estar sendo perdido nas competições. No Aikido, buscou implementar métodos mais lógicos e universais de ensino, e dar meios dos alunos experimentarem situações mais livres e com resistência total de luta, implementando o Randori. Na educação física, foi fundamental para incluir o Budô dentro e fora do Japão como uma importante linha de pesquisa. No caso específico do Aikido, muitos afirmam que vem perdendo sua representatividade como arte marcial, tendo sua eficiência constantemente questionada. Inúmeros aikidokas buscam estratégias e métodos de treino para tornar sua prática mais adequada para uma situação real de combate físico. Ao invés de tentarmos reinventar a roda, estudar o que os nossos pioneiros fizeram possibilitará avançarmos mais rápido nessas questões. O trabalho de Tomiki Sensei é fabuloso nesse sentido. O uso do Randori, tal como ele formulou, não era uma questão de competição, mas sim um método pedagógico de treinamento livre para a progressão eficiente de todos. Além disso, na minha opinião, Tomiki Sensei foi um verdadeiro exemplo do que é ser um artista marcial, personificando o ideal do Bunbu Ryudo, unindo o físico com o intelecto e, principalmente, não desistindo de seus treinos diante das adversidades. Muito obrigado. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, e ativar as notificações. Deixe seu comentário sobre como a pesquisa de Tomiki Sensei pode ser relevante no nosso Aikido. Até a próxima!